Agora nós vamos falar de um outro assunto com os nossos convidados aqui, que também tem tudo a ver com a data de hoje, né? Sobre o luto. Vamos dar uma olhadinha. Homenagear a memória de quem partiu é uma prática presente em várias culturas, mas cada uma com características distintas. Por mais que hoje, Dia de Finados, seja dedicado ao silêncio e à oração aqui no Brasil, nem todos os povos homenageiam os mortos da mesma forma. Os mexicanos, por exemplo, transformam o Dia dos Mortos em festa, com a famosa Festa de los Muertos, pois a crença por lá é de que os mortos visitam os parentes vivos entre os dias 1º e 2 de novembro. Eles são um exemplo clássico de uma cultura que não vê a morte como nós vemos. Os orientais também são povos que têm uma visão da morte muito diferente da nossa. Chineses, japoneses, tibetanos e indianos, influenciados pela cultura budista, choram quando nasce uma criança e dão risada quando se vai um morto. Eles acreditam que a morte é renascimento. Em vez de preto, usam branco para celebrar o luto. Como a gente pode ver, essa questão do luto, celebrar essa data de finados, aí vai muito de cada cultura, de cada povo, e é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. Porque aqui no Brasil a gente tem a ideia de que, a nossa tradição mesmo, né? Quando alguém se vai, um ente querido, a gente chora, a gente fica triste, a gente não vê mais felicidade. Mas antes da gente falar disso, tem um luto, um outro luto que o Eduardo estava contando aqui pra gente, né, doutor? Vamos falar desse luto aí? Vamos. Quando nós nos damos conta, no final da primeira infância, né, o que é morte? Porque até então a criança vê desenho animado, o caminhão passa por cima, levanta e continua depois, né? Tá tudo bem. Quando nós damos o que é morte, nós passamos a ter alguns medos essenciais que nos acompanham a vida inteira. O medo de nós morrermos, o medo de perdermos pessoas que amamos e o medo de que o mundo possa nos afetar. Porque eu já sei que existe temporal, enchente, atropelamento, terremoto, ou seja, forças que estão muito acima da minha capacidade de controlá-las. Isso gera a nossa primeira grande angústia, a nossa fragilidade diante do mundo. Já é um luto. Já é um luto. Então, o que acontece nessa hora? Quem falou muito disso foi Camus, ganhou um prêmio Nobel de literatura, inclusive, ele chamava essa constatação de absurdo. A partir desse momento, o que você faz? Você tem duas saídas. Ou você, que é o que ninguém faz, aceita o absurdo e convive com ele de boa, né? Aceita isso naturalmente, porque não dá outra saída. Ou você precisa de uma superstição. O que é a superstição? Superstição você pode dizer que é uma religião, seja o que for, para quê? Para te explicar o absurdo. Como nós temos uma cultura cristã no Ocidente, então é aquela história, o que aconteceu? Deus sabe o que faz. Ou seja, está explicado o absurdo. Mas isso não tem sentido. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, é uma maneira que você tem de dar sentido para aquilo que não tem sentido. Porque a vida em si, essa é a nossa grande angústia, ela não tem sentido. Ela não tem sentido. Nenhum. Ela é completamente... Conceitos de justiça, de certo e errado, são nossos, Maria. O mundo, os estoicos dizem isso, o mundo não te deve nada. O mundo anda por si mesmo. O mundo não é feito para você. Nós estamos aqui como estão todos os outros animais da natureza, né? Então, às vezes, o mundo nos choca. E quando o mundo nos choca, quando a nossa ideia de mundo que a gente pegou para entender o mundo, ela cai por terra porque o mundo destrói essa ideia, o que acontece? Eu fico sem chão, eu fico de luto, eu perdi algo que fazia parte de mim, vai para uma pessoa, eu perco alguém. Por que eu fico? Porque eu entendia que essa pessoa na minha vida deixava minha vida melhor do que era, sem ela. Morreu, fiquei menos, eu tive uma perda de um pedaço de mim que me explicava. Quem sou eu? Eu sou meu pai, minha mãe, meus filhos, meus amigos. A perda de alguém me diminui de certa forma, eu fico menor do que era, né? Então vem essa ideia, porque também como cristãos, morreu, né? E se a gente parar para pensar, vai acontecer com todo mundo. Essa é a única coisa... É a lei da vida. É a única coisa certa que tem, e é engraçado que por ser a única coisa certa que tem, a gente se assusta com isso. A gente se assusta. Não deveria. É a única certeza que a gente tem. É a única certeza.
Exatamente. Por isso que a gente trabalha com a ideia de tornar a vida melhor enquanto a gente está aqui. Enquanto né? a gente está aqui. Inclusive, um dos exercícios que fazemos nos ambientes é justamente o que você gostaria de deixar de mensagem na sua lápide. Isso assusta um pouco as pessoas quando a gente faz esse exercício, porque como assusta, ninguém quer pensar nesse dia que vai partir, ninguém quer pensar no dia que alguém querido vai partir. A gente não gosta de falar de morte. É, não gosta. Mas olhar para ela torna as coisas mais simples também, porque vai valorizar a vida. E quando você pensa que mensagem que você gostaria de deixar na sua lápide, vai focar na vida e se realmente a caminhada está sendo de acordo com essa mensagem. Então dá esse tempo de dizer, eu posso, se não está indo de acordo com a mensagem, o que eu posso fazer hoje, a partir de hoje, para mudar isso, para tornar a minha vida ter mais valor e para tornar a minha passagem por aqui de acordo com o que eu gostaria. Então esse é o exercício positivo que a gente traz, dessa consciência de olhar o que eu estou fazendo de acordo com o que eu deveria estar fazendo, com os meus valores. E aí a gente trabalha muito também essa questão dos valores. Em relação ao luto, nosso trabalho é muito focado de não negar que ele existe, a tristeza. Porque é isso, muita gente tem essa questão de... Porque não dá para simplesmente ignorar, vamos, né? Que não vamos tocar a vida, vamos continuar trabalhando. E às vezes fica com aquela dor, aquele choro guardado. E isso muitos especialistas falam que é ruim, porque uma hora ou outra isso vai ser botado para fora, né? Muita gente acaba entrando em depressão, enfim, acaba passando um momento muito triste da vida, né? Passando um momento ali que a pessoa fica num buraco, porque não viveu o luto na hora que era para viver. É como se aquilo ficasse um sentimento guardado e na hora que bota para fora... Até quando a gente fala um pouquinho, explica um pouquinho do que é felicidade, as pessoas, em geral nos treinamentos, as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada, né? Eles, é só vivenciar as alegrias, os momentos bons, mas não, o próprio conceito do florescimento humano, que está ligado a todo esse estudo da felicidade, ele tem relação principalmente com saber lidar com essas emoções negativas, né? E não reprimindo e negando que elas existam, mas olhando para elas, porque a partir do momento que você olha, você consegue fazer com que elas se liberem mais facilmente também, né? Também. E olhando para essas questões de emoções, nós precisamos saber lidar com emoções, que é algo que nós não aprendemos, que nós temos muito medo de olhar para a tristeza e externalizar isso. Eu estou triste, eu estou chateado, eu sinto raiva. Isso é muito importante porque se você não externaliza, não aprende a colocar isso de alguma forma para fora, isso acaba interferindo na tua saúde mental, na tua saúde física, porque hoje tem muitas evidências de que as emoções influenciam muito na nossa saúde, na qualidade de vida. Totalmente. Desencadeando doenças, que são as doenças de somatizações mesmo, sabe? Nós somos os únicos habitantes desse planeta que tem consciência que vão morrer. Nenhum outro animal tem, né? Então, a consciência da morte é o pano de fundo da nossa vida. Há quem diga que tudo que fazemos tem a morte como pano de fundo, né? Buscamos ter recursos para enfrentá-la, vencê-la ou adiá-la, né? Mas sobre o luto, uma coisa que eu queria colocar: a dor é obrigatória, o sofrimento é você não entender a dor, porque o sofrimento da perda é a ideia de você querer dar um sentido para a perda. Por que fulano morreu? Uma pessoa boa e tal. É isso que faz você sofrer, é você querer entender qual é a mensagem que tem naquela morte. Não tem nenhuma. Morreu e pronto. Morreu e a gente tem que aceitar. Não, viver com então, essa dor, né? O fato de você não aceitar isso como algo que não precisa ter uma explicação é que faz você sofrer. A dor é a perda, essa é normal. Mas você sofrer é o quê? É você procurar encontrar uma explicação. E sabe como é que essa explicação vai terminar quando é alguém muito próximo? Essa explicação termina quando você encontra a única solução. Você se culpa. Se eu tivesse feito isso, se em 1962 eu tivesse levado ele no cardiologista em 2015, ele não tinha morrido. Não. Tem nada a ver. Quando você se culpa, aí você conseguiu o quê? O que a mente precisa. Resposta. Um alívio. A gente não aceita o que não entende. Ai, gente, tá tão bom o nosso papo. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente já volta para finalizar o nosso papo aqui, pode ser? Então não sai daí, a gente já volta.